Harlan Coben tem bons livros, geralmente os livros desse autor viram boas adaptações de filmes e séries. Mas será que com a série Desaparecido para Sempre foi diferente? Será que agradou? Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Judite! E hoje nós vamos falar sobre a série Desaparecido para Sempre, uma produção francesa que chegou na Netflix dia 13 de agosto, baseado no livro de mesmo nome de Harlan Coben. E quem conhece esse autor sabe que ele tem umas histórias bem intrigantes e misteriosas. Um exemplo disso são as séries O Inocente e Não Fale com Estranhos, ambas da Netflix. E a gente fez um vídeo aqui sobre o Inocente, link aqui nos cards. Em Desaparecido para Sempre, a gente acompanha Guilherme, que quando pensava já ter superado a tragédia que viveu no passado, ele se vê em meio a outro trauma. 10 anos depois de perder as duas pessoas que mais amava de uma maneira terrível, sua namorada Judite desaparece misteriosamente durante o enterro de sua mãe sem deixar rastros. Agora ele precisará entrar completamente nesse mistério para desvendar o que aconteceu com a mulher que ele ama. E essa série é daquelas que tem alguns acontecimentos que vai explodir a sua cabeça e que vai deixar você doido para descobrir os mistérios que a série tem. E ainda mais tendo somente 5 episódios de no máximo 50 minutos. Vocês conseguem maratonar ela bem rapidinho. E em cada episódio leva o nome de um personagem. O primeiro episódio foca no personagem do Guilhermo, interpretado pelo ator Finnegan Oldfield, onde ele busca saber o que aconteceu com a sua futura esposa, já que ela desapareceu um dia depois de ter aceitado o pedido de casamento. O segundo episódio foca na personagem Inês, irmã da ex-namorada de Guilherme, que foi assassinada bem no começo do primeiro episódio. E a série explica um pouco do passado dela e de como tudo aconteceu. O terceiro episódio conta a história do Daco, interpretado pelo ator Guilherme Gox. Eu acho assim que pronuncia o nome dele. Esse episódio ele já é um pouco mais obscuro, contando um pouco do passado dele antes de trabalhar como assistente social. Não vou falar muito aqui para não dar spoiler nessa parte, mas talvez lá na parte do spoiler eu cite só um pouquinho sobre esse personagem. O episódio número 4 conta a história da Nora. Essa a gente não pode falar muito sobre ela, mas vai ser um daqueles episódios que talvez vai te deixar um pouco confuso. O quinto e último episódio conta a história do Fred, que é interpretado pelo ator Nicolas De Valcelli. Esse personagem é o irmão mais velho do Guilherme e morre no começo da série. E a morte dele é um dos mistérios que a série te instiga a tentar descobrir o que aconteceu, se ele morreu mesmo, como ele morreu e o que ele fez no passado. Além desses personagens que levam o nome dos episódios, temos também os atores Nélia Halzone como Judite, Garance Marillier como Sônia, Thomas Lemarquis como Ostertag, esse acredito que seja o mais conhecido deles, já que ele fez alguns filmes como Blade Runner 2049 e X-Men Apocalipse, e também tem o ator Bojack Christopher como Kessler. A série trabalha muito com flashbacks, focando sempre nos dias atuais e de 10 e 15 anos antes, e isso pode incomodar um pouco algumas pessoas. Vou ser bem sincera aqui, que me incomodou sim um pouco. E às vezes no mesmo episódio tinha esses flashbacks, né? Então ficou um pouquinho chato isso. Alguns flashbacks levavam coisa de segundos, 30, 40 segundos, o que ficou bem cansativo. A série tem uma fotografia bonita, mas lá no comecinho ela é meio triste, assim, um tom obscuro, para mostrar o quanto que o personagem do Guilherme ainda é traumatizado com as perdas dele, né? Mas aos poucos vai clareando e mostrando aquelas paisagens lindas da França, né? E com a boa trilha sonora. A série tem uma forçação de barra de alguns personagens que achei desnecessário, incluindo alguns personagens só para inchar mais a história. Acredito que se fosse um filme daria certo. Teve também algumas situações que eu achei bem forçada, como por exemplo, um personagem que em nenhum momento a série mostra ele se envolvendo com armas, sem dar um tiro à série todinha. O que ele chegou mais próximo disso foi o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Aí do nada o cara se esconde em uma mansão abandonada em cima de um morro super bem vista, e nessa casa ele escondeu algumas armas. Não foi nenhuma nem duas, foram várias armas. E ainda mais ele saber utilizar a arma. O problema não é ele saber utilizar, é que a série em nenhum momento mostra esse personagem com essa aptidão. Ou também quando dois personagens vão a um local e tem 2 ou 3 gaiolas nesse local, e eles tentam se esconder de uma pessoa atrás dessa gaiola. Me poupe, né, gente? Dá pra ver, né? Que gaiola é essa? A série é até interessante, porém ela tem tantos mistérios ao mesmo tempo que a trama principal às vezes é deixada de lado. E o personagem principal eu acabei não me conectando tanto assim com a história dele e dos arcos apresentados na série. O que eu mais gostei foi o arco do Daco. O último episódio é o melhor de todos, não só por entregar os mistérios, mas sim porque ele teve um ritmo bem melhor.
E eu acho até que parecia uma outra série desse último episódio, porque ele destoou bastante dos outros. Mas se você curte esse tipo de série com investigação pra saber quem matou quem e no final ter uma virada na história, um plot twist, eu acho que vocês vão gostar um pouco dessa série. Galera, essa foi a nossa parte sem spoiler. Se você ainda não assistiu a série, dá uma pausa aqui, vai lá assistir, que é bem rapidinho. Depois você volta aqui pra conversar com a gente, porque a gente vai, a partir de agora, entrar na zona de spoiler. Mas se você já assistiu a série ou não se importa com spoiler, então vem com a gente. Na série a gente acompanha a busca incessante do Guilherme pela sua futura esposa depois que ela desapareceu, e na busca por Judith ele acaba descobrindo mais coisas. Que seu irmão Fred não está morto e que a Judith não é quem ele esperava. Então, pra gente poder explicar melhor, vamos separar por arcos. Vamos começar pelo Fred, que a gente vê em flashbacks que ele desde criança tinha habilidade com o tênis e o pai dele queria que ele trabalhasse com esse esporte. Só que isso era um sonho do pai dele, e como ele não conseguiu realizar esse sonho, ele acabou projetando no Fred, e o Fred, por ser rebelde, desobedecia muito o pai dele e não queria trabalhar com isso. Mas também o Fred apanhava muito do pai e o Guilherme estava sempre próximo e sempre se escondia, e o pai nunca bateu no Guilherme, somente no Fred, que deixou o Fred assim meio que chateado. Então o Fred conhece o Ostertag e o Kessler, e um dia, para defender o Ostertag, que era o esquisitão, acabou matando um cara com uma pedrada. E nisso o Fred chama o pai dele, que faz um acordo com o pai de Ostertag, né, de que se ele entregar o filho dele no lugar do Fred, ele será remunerado por isso. Então ele aceita e Ostertag fica preso por anos. E quando Ostertag sai da cadeia, sai todo transformado, diferente, porém ainda esquisito, e vai direto encontrar o pai dele. Pra abraçar? Não, pra matar, afinal de contas ele vendeu o próprio filho. Ostertag, junto com Kessler e Fred, começam a traficar drogas, e é aí que entra a história da Sônia. A Sônia namorava o Guilherme na época, mas terminou com ele para ir para a faculdade em Barcelona. E para pagar a facu, ela acabou arranjando um emprego como bartender numa boate. Só que um dia o Fred chega nessa boate junto com a Judith, que era uma garota de programa, que ele se apaixonou e acabou tirando ela dessa vida. Vendo Sônia lá, teve a ideia de convidar para trabalhar com ele, pois era algo que dava mais dinheiro. E o Fred oferece a Sônia um trabalho como mula ou aviãozinho. Ela tinha que levar a droga de um local para o outro, e ele achava que ela não ia chamar atenção por ser uma estudante e tinha uma cara de menino inocente. Nisso a gente vê que ela acaba tendo uma relação com a Ostertag, e apesar da série não mostrar isso, mas deixa ali subentendido devido às trocas de olhares entre os dois. Porém, um dia a polícia pega o Fred e, para não ir preso, ele faz um acordo com a polícia dizendo que vai entregar o Kessler e o Ostertag, e para isso ele precisa da ajuda da Sônia. E a Sônia teria que colocar escutas nela para pegar uma confissão dos dois, porém ela não aceita e chega a ligar pro Ostertag. Porém o Fred vê ela ligando pro Ostertag, acaba matando ela afogada na piscina, e aí a gente volta lá naquela primeira cena do episódio em que a gente vê o Ostertag correndo atrás do Fred, dando uns tiros nele, ele acaba caindo no mar e a gente achando que ele morreu. A gente vê também que a Inês, que é a irmã mais nova da Sônia, acorda e vai até a piscina e vê aquela cena da irmã morta, e isso meio que traumatiza ela. E sabe o que ela faz? Ela acha o celular da irmã, pega o celular da irmã e enterra no quintal. Um celular cheio de provas que poderia ajudar no caso, mas não, né? Criança, né? Enfim. O Fred então foge para a Itália e vive lá com a Judith e a sua filha Alice. E lá eles conhecem a Nora. Nora é uma mulher que entrou na confusão de gaiata, entrou de laranja nessa. Ela era casada com um homem que espancava ela e não aguentava mais isso. Fugiu também para a Itália e lá ela fica amiga do Fred, da Judith e da Alice. E nessa amizade, o Fred sempre falando do irmão, e a Nora meio que já sentia que conhecia ele de tanto ouvir falar, né? Um dia, o ex-marido da Nora descobre onde ela tá e lá tenta levar ela de volta para casa. Agride ela, e aí que chega na hora o Fred. Os dois têm uma briga e o Fred acaba matando ele, assim libertando a Nora. Na intenção de ajudar a Nora, Fred pega o passaporte da esposa dele, a Judith, e entrega pra ela dizendo que ela pode voltar pra França, já que a Judith tem nome limpo, né? As duas já se pareciam mesmo, então ela poderia viver a vida da Judith. Mas o trato era nunca mencionar que ele estava vivo, no caso o Fred. Isso. Ela vai então pra França e vai logo procurar um emprego onde o Guilherme trabalha, na intenção já de se aproximar dele. Eles se envolvem e ficam juntos por 2 anos até ele pedir ela em casamento e ela desaparecer no dia seguinte. Aí aqui abre um parêntese para um comentário, porque eu achei um pouco assim raso esse relacionamento. A série não mostrou isso pra gente, né? Foi falado que eles ficaram 2 anos juntos, então não tive aquela conexão com esse casal. Só que então a gente até entende, né? O amor que ela sente por ele, afinal ela ouvia muito falar sobre o Guilherme. Já ele por ela, ele já tinha uma desconfiança no começo, quando ela chega lá no local que ele trabalha. Ele fala que acha ela que tem uma coisa obscura nela, né?
Então esse amor dele por ela eu achei um pouco forçado na série, mas também eu entendo sobre outro ponto. Ele tá traumatizado porque ele perdeu a mãe, perdeu o irmão pra ele, né? Ele acha que perdeu o irmão, né? Então pra ele a Judith foi meio que alguém que um porto seguro que alegrou, acho que os dias dele, talvez, né? Mas enfim, e nas buscas do Guilherme por Judith, ele acaba recebendo a notícia que ela está morta. E quando ele vai até o funeral, ele vê que é outra mulher e fica tudo mais estranho. Então ele mexendo nas coisas da Judith, a Nora no caso, acaba descobrindo que ela comprou uma outra identidade, um outro nome, e descobre também onde ela está hospedada. Então a gente imagina que ela fugiu do Guilherme porque ela não podia mais usar o nome de Judith, já que ela estava morta. E no caso a gente acredita que a Judith foi morta pelo Startag e pelo Kessler, né? Na busca por Fred, porque eles desconfiavam que o Fred estava vivo. Então ele chegou até ela sabia demais também, então matou a Judith. Aí assim foi a confusão do Guilherme achar que a Judith estava morta e quando chega lá era outra mulher. Porque o Fred, a Judith e a Alice voltaram para a França porque eles achavam que estava tudo ok, que não tinha mais problema deles correrem risco de vida. De morte. Livre estavam. Então, se a Nora, a Judith, fosse trocar de identidade, o Guilherme ia querer saber o motivo, né? Então ia chegar a Fred e não podia chegar até ele, porque o pacto da Nora com o Fred era não mencionar que ele estava vivo. Então o Guilherme vai até onde a Nora está hospedada e lá descobre toda a verdade. Judith promete a ele que não vai mais embora, que cansou de fugir. Então depois do Guilherme conversar bastante com a Nora, a Judith, né? Eles se resolvem ali, mas ele lembra que tem que resolver a situação de um jovem morador de rua chamado Tony e ele precisa sair. E quando ele volta pro hotel onde a Judith está, ele percebe que ela não tá mais lá. Ele volta pra casa achando que ela tá e ele encontra o irmão dele falando "Olá, maninho", que até eu lembrei do Diário de um Vampiro. E então eles descobrem que a Judith foi sequestrada pelo Ostertag e pelo Kessler e eles estão armados até os dentes e vão até a loja de carro do Kessler. E lá tem uma troca de tiro frenética. Onde é tiro pra cima, pra baixo, em tudo que é canto e mal pega nos personagens, né? Eu achei incrível, mas a gente acaba relevando isso. E então descobrimos junto com o Guilherme que o responsável pela morte de Sônia foi o Fred, né? Então o Guilherme mata o próprio irmão pra se vingar da morte da Sônia. O Ostertag não consegue fugir, mas Guilherme chama a polícia e aí que fica meio furado, porque a série não mostra o desenrolar da história de Guilherme. O Guilherme, será que ele respondeu por assassinato? Posse ilegal de arma? E a Nora foi acusada de falsidade ideológica? Não sabemos. E a série termina com a Nora e o Guilherme juntos, né? Provavelmente cuidando da Alice, que é a sobrinha do Guilherme, né? No estilo ali, Velozes e Furiosos. Não, nada a ver, irmão. Então essa série eu criei bastante expectativa nela em assistir, porque é uma série do nosso autor preferido, Harlan Coben, né? Mas assim, tinha algumas coisas que eu já sabia que ia acontecer por conhecer o autor, que ele adora mexer com isso, com pessoa que desaparece e que a gente acha que tá morta e no final das contas não morreu. Então isso pra mim eu já conheço dele, já sabia que ia ter disso, né? E também de misturar com mensagens de telefone, de uma mulher que parece que traiu o marido e não traiu. Ele tem essa fixação por mulher que some e que trai. Então eu já sabia o que esperar. O que eu não gostei foi a montagem da série, que eu achei que ficou um pouco confusa, e também a carisma dos atores envolvidos. Eu achei que eles foram assim um pouco sem carisma. E como a Adriana disse, o personagem que mais chamou nossa atenção foi o Daco, né? Porque ele tem uma história no começo bem sombria, e ele também tem uma virada, né, na verdade, né? Ele tem ali a redenção dele. Isso, porque aqui, como a gente pode dar esse spoiler nessa parte já, né, final do vídeo, ele trabalhava com a gangue nazista, né? Isso. Espancava crianças, homens, negros e mulheres, né? Também. Aí então tem um momento que ele espanca uma mulher grávida, uma mulher negra e grávida, e é nesse momento em que ele vê a merda que ele fez na vida dele. A ficha dele cai. Então aqui ele tem uma virada, então eu achei muito bom esse desenvolvimento na série. Ele acaba se envolvendo depois com uma mulher negra, ele casa com ela e ela acaba engravidando, só que ele não quer ter filho porque ele lembra das coisas que ele fez no passado que ele não tinha contado pra ela. Então quando ele conta pra ela, eu acho que tira aquele fardo das costas dele, né? E depois no final ela acaba perdoando ele e eu acho que eles resolvem sim ter um filho. E ele acaba se perdoando também, eu acho que ele não se perdoava e acabou se perdoando pelo que ele fez. Isso. Eu achei que a série ia ser perfeita, né? Porque tu vê a série, 5 episódios, de no máximo 50 minutos, pô, vai ser perfeita, né? Só que os 4 episódios se arrastam demais e isso me incomodou bastante. Só o último episódio, que é o mais frenético de todos.
Então, se você já viu essa série, conta aqui pra gente nos comentários qual foi a sua impressão, se você achou confuso, se você gostou, conta aqui pra gente. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, de deixar aquele like pra fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera. Até mais e fui!